Bom dia, meus amigos do canal Night Vila Belmiro. Um grande abraço para você. Estamos de volta na edição da Night Vila Belmiro. Para você que nos acompanha, um grande abraço. Saúde, muita paz, muita alegria para você. Mais uma vez, quinta-feira, já chegando perto do encerramento aí, né? E a gente tá aqui firme e forte junto com vocês. Meus amigos, eu quero falar bem rápido para você que eu tenho uma matéria importantíssima para você assistir junto comigo e você vai gostar, tá? Eu vou trazer para vocês, após a nossa vinheta, você vai ver o pai do Neymar, presta bem atenção, o pai do Neymar falando sobre SAF, falando sobre contrato do Neymar e sobre riscos que muitas vezes as pessoas comentam, né? Falando que o Neymar podia ter ficado mais, o contrato curto, e o pai do Neymar explica tudinho. Nesse vídeo você vai entender e eu volto depois para dar o checkmate para você. Acompanha porque é importantíssimo. Não perca esse vídeo que você vai entender as razões. E o pai do Neymar é um cara fora de série. É um cara fora de série. Me acompanha aí. Após a vinheta você vai ver o pai do Neymar falando sobre todos esses assuntos. Me aguarda aí, eu volto já. Interessa a família de vocês? SAF? É. Isso, Você já viu isso sair da nossa boca? não, pergunta se isso interessa ou se isso Claro nem que faz não. parte do projeto. Claro que não. Eu não acredito em SAF. A SAF, se for para uma administração organizada, ou melhor falando assim, profissional, eu acredito. Não só para se você trazer um investidor. No Brasil, um investidor que entrar numa SAF no Brasil, ele precisa do dinheiro dele de volta e a curto prazo. Fora na Europa, qualquer SAF ou o cara que entra investindo, ele só quer posicionamento. Não precisa do dinheiro dele de volta. Se posiciona para escalonar as coisas, é diferente. Aqui no Brasil, o cara que colocar dinheiro, ele precisa recuperar a sua receita. Isso precisa ser a curto prazo e ninguém vai fazer isso. Ninguém vai sair rasgando dinheiro, injetando dinheiro no clube se não tiver retorno. A vocês não interessa caso? Não, se a SAF se virar, se o Santos virar a SAF, mas tiver um ambiente profissional para que tenha uma gerência profissional, aí eu acredito SAF dessa forma. Obrigado. Neymar, obrigado. A renovação aconteceria de uma maneira natural. Mas a gente não poderia correr risco. Eu não poderia levar esse risco para o Santos. Quando vocês interpretam o contrato de 5 meses, eu poderia muito bem falar assim, eu quero um contrato de 3 anos e jogaria toda a responsabilidade para o Santos e o Santos estaria devendo um contrato de 3 anos para mim, a gente ficava de mão cruzada. A gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores, patrocinadores. Foi o que aconteceu. E o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou mesmo o Santos Futebol Clube, e falar, eu quero um contrato de 3 ou 5 anos. E sentar em cima do contrato, gente. Então é isso. O risco ficou todo para nós. E ficou tudo para o Neymar. Entendeu? Mas se o Neymar não se recuperar, o que a gente vai fazer com o segundo semestre dele? Olha os riscos que a gente está correndo. Então, as pessoas analisam por um tema muito ruim. É muito difícil você explicar para quem não quer entender. O Santos está com um projeto de reestruturação, tanto de fora para dentro. Isso precisa acontecer. A gente está fazendo o possível para que o Santos se coloque num momento de poder realmente entregar isso dentro de campo. Isso vai acontecer. Tenha paciência. Futebol não é feito da noite pro dia, não é pão, gente, que a gente volta a passar. Mas da renovação, verificar quanto mais tempo, isso continua na mesma. A impressão é que o tom era mais otimista. Olha, e agora é mais cauteloso. Não é mais cauteloso, sempre foi o mesmo. Se você olhar, sempre foi o mesmo. É um contrato de 5 meses, gente. Pra gente ver o que vai acontecer. Deixa esse risco para nós, deixa esse risco para o Neymar e para nós como gestor da carreira dele. Nós estamos com todos os riscos. Você falou sobre o Neymar estar forte.
se você me permite perguntar e poder dar mais detalhes desse retorno dele após essa segunda lesão, porque a primeira, infelizmente, a gente viu que ele sentiu logo na volta. Dessa vez ele realmente aparenta estar se divertindo, como foi hoje, e mais forte de fato. Você pode dar mais alguns detalhes dessa situação de recuperação dele? Ele está 100%, cabeça, psicológico? Essas lesões já eram esperadas. A gente sabia que a inatividade que ele tinha durante um tempo, a gente sabia que ele precisava o quê? De minutagens, de entrar em campo, de forçar alguma situação para a gente ver como reagiu o corpo dele, pelo tempo de inatividade que isso ia acontecer. O Neymar nunca teve lesão muscular. Todas as lesões que ele teve foram traumas. Traumas, impactos, choques, empurrões, então, mas nunca lesões musculares. As lesões musculares estão vindo agora porque vem recorrente de um tempo gigantesco de inatividade. E a gente sabe que isso ia acontecer. E quem está no futebol sabe que isso vai acontecer. É só o Neymar que está tendo lesões musculares? Não, gente. Imagina o cara que está muito tempo sem inatividade. Nós temos jogadores que estão afastados por lesões musculares. Entendeu? Então, não mistura as coisas. É necessário a gente fazer esse tempo e retirar. O Neymar é um jogador muito intenso. Ele não se poupa dentro de campo. Ele quer estar toda hora com a bola, ele quer estar toda hora disputando. E a gente precisa fazer um trabalho de colocá-lo e saber tirar. De colocar e saber tirá-lo. Isso, a equipe do Santos, o departamento médico está sabendo fazer isso e a gente vai ter que, mesmo contra a vontade dele, porque por ele estaria em campo toda hora jogando. Mas a gente não podemos deixar, porque a gente sabe que o segundo semestre é a coisa mais importante na vida e na carreira do meu filho. Você falou, inclusive. A gente está no clube que é da nossa família, no clube que meu filho despontou no cenário de futebol. Então estamos tranquilos quanto a isso. Quem está incomodado com isso é uma parte da imprensa, não é a gente não. Porque em nenhum momento você viu sair da nossa boca alguma palavra nesse sentido. Essas narrativas não são nossas. Então a gente está respondendo narrativa de outros. Quando você fala de alguma coisa disso, pergunta para quem coloca essa narrativa na mesa, não a nossa. Você não ouviu isso da nossa boca. Pelo contrário, o que o Neymar disse, chega um jornalista para a gente, está perdendo o jogo. Saiu de uma desclassificação da Copa do Brasil. Aí a primeira pergunta do cara, você vai renovar? Pô, pelo amor de Deus, né? Então falta um pouquinho de bom senso para as pessoas entenderem o que a gente quer fazer. Tudo bem, se você quer criar polêmica, fica muito fácil. A gente também sabe criar. Mas, então, a resposta foi o quê? Não, cara, não resolvemos nada porque o contrato do Neymar termina. E não foi discutido ainda a renovação, porque a renovação depende de N fatores. Neymar, você pode explicar quais são esses fatores? O que é considerado para poder garantir essa renovação, por favor? O que você acha que é considerado? Não sei, é a minha pergunta. Então, você vai fazer uma pergunta sem saber onde você quer chegar com ela. Quais são os fatores que são levados em consideração para a renovação do contrato? Quais os fatores de renovação? O Santos vai querer, eu não falei para você, falta um pouquinho de sabedoria sua. Se eu estou falando para você que os riscos são nossos, que o contrato acaba 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De dizer assim, não, nós queremos renovar ou não. E qual é a renovação que o Santos tem? O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final? Esses 5 meses, tudo bem. A gente fez de tudo para ajudar o Santos Futebol Clube a que não onerasse o clube. E fizemos a nossa parte. Pelo contrário, trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. Por mais que as pessoas podem falar quanto custou o salário do Neymar, você tem a certeza que nós conseguimos fazer com que não onerasse o clube. Pelo contrário, a gente trouxe visibilidade para o clube e receita para o clube. Agora, cabe ao Santos administrar isso, não somos nós que vamos administrar isso aí. Eu não faço parte da administração financeira do Santos. O Santos tem suas responsabilidades financeiras e tem que ver como vai fazer isso. Agora, se o Santos tem dívida e paga essas receitas com o que a gente está colocando, é outro problema. Agora, a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Entendeu? Então, não parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Para poder dizer, ó, claro que agora o Neymar tem mercado. Pergunta, tem mercado. Mas você falou em reestruturação do Santos. E o quanto você tem tentado ajudar ao máximo fora de campo e até mesmo dentro com o Marcelo Teixeira.
O torcedor está muito preocupado, né? Você, hoje, vendo esse Santos, o Neymar tentando ajudar, fica preocupado também com a condição dele dentro da temporada? A temporada praticamente começou para o Santos. A gente tem que analisar, o Santos veio da segunda divisão, gente. E a gente já quer o Santos agora ganhando títulos. Não, o clube está se reestruturando. E se você não começar de fora para dentro, as coisas não vão acontecer dentro de campo. A gente tem que ter paciência, a gente sabe que não é fácil o momento que o Santos está passando, mas a gente viu que o Santos chegou numa semifinal de Paulista, com um time que tinha recém saído da segunda divisão. E ele esteve, né, no palco durante os quatro grandes. Então a gente não pode reclamar do projeto que foi feito no Campeonato Paulista. Aconteceu, não deu para levar o título, mas o Santos fez uma grande campanha, dentro das possibilidades. E agora nós estamos no Brasileiro. Isso vai acontecer. O segundo semestre está aí para que as coisas possam, o Santos refletir da melhor maneira possível e encaixar. As coisas vão acontecer, mas você precisa ter paciência. Isso não é um projeto que de um dia para o outro você vai entregar para a torcida títulos e outras coisas mais dessa forma. Vai ser devagar. Tem que trabalhar, arregaçar a manga, trabalhar, começar uma reestruturação da base, tentar ajudar o clube a entrar no cenário, a autoestima voltar. Precisa fazer, mas precisa trabalhar, precisa arregaçar as mangas. Precisa dar dignidade para as pessoas que trabalham dentro do clube, para os atletas. Isso precisa acontecer e está acontecendo, mas isso não é de um dia para o outro. E isso precisa de receita, precisa de dinheiro. Por isso a gente foi atrás de parceiros. O Santos encontrou vários parceiros para isso acontecer. E está acontecendo. Agora, o resultado dentro de campo depende de muitos fatores. Isso não vem. O resultado de campo que está acontecendo com o Santos agora não é desse momento. Isso vem já a longo prazo, gente. O Santos acaba de sair de uma equipe de segunda divisão. E está agora tentando, se você olhar na tabela, todas as equipes que saíram da segunda divisão ali, pode olhar que está todo mundo na mesma coisa e na mesma faixa de negócio, a não ser o Ceará, eu acho, que é o único que se reestruturou lá atrás. Então, mas o Messi já estava há muito tempo. Mas estava na segunda. Quando? Então, mas está ali, ó, na mesma coisa que a gente, se olhar com as contas, então, Miração. Então pronto, só tem quanto? Então, mais 3 jogos aí, acabou, vai estar todo mundo igual, na mesma coisa. Um eventual... Tá aí, meus amigos, você ouviu, você acompanhou, você assistiu o pai do Neymar falou a respeito da SAF, falou a respeito do contrato, sobre riscos, né? Um cara muito inteligente, muito pra frente, diz que tem que ter paciência, que não é assim de uma hora pra outra que o Santos vai crescer, que o Santos veio da segunda divisão, né? Que as coisas vão se acertar, é de fora pra dentro que o Santos vai se reorganizar, que ele está lá pra apoiar, pra ajudar naquilo que for possível. E o mais interessante que ele falou aí, que eu gostei, foi que ele falou assim, o pessoal perguntou lá, né? Mas por que esse contrato não foi um contrato mais longo? Ele simplesmente, você viu ele falando, colocou 5 meses, justamente porque para a questão da recuperação do Neymar. E porque se ele colocasse um contrato de 1 ano, 2 anos, e o Neymar não fluísse, quem ia pagar? O Santos teria que pagar, aliás, o Santos teria que pagar o Neymar e acabar quebrando mais do que estava, por um jogador que não ia poder jogar, né? Então 5 meses foram justamente para a recuperação do jogador e aí sim tomaram uma decisão se pode continuar, se o Santos tem condições de ficar com o Neymar e daí por diante. Então parabéns ao pai do Neymar pelas explicações, pelo esclarecimento bem organizado, bem feito, e eu acredito muito. E falo para você, se esse cara fosse presidente do Santos ou outra coisa qualquer, o Santos estaria bem mais adiantado. Parabéns ao pai do Neymar pela conversa, por ter se explicado diante dos repórteres que ali estavam, e ele foi muito bem, muito categórico. É assim que tem que ser construído. Não é de uma hora para outra que a gente vai fazer um Santos tão grande depois de ter vindo de uma situação lamentável de percas de segunda divisão e percas de receita também. Então
Então, parabéns ao pai do Neymar, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente volta a qualquer momento com mais da Night Vila Belmiro. Parabéns ao pai do Neymar, espero que ele continue por muito tempo no Santos, como ele falou, e ajudando o Santos a sair desse embaraço. Grande abraço, fiquem todos com Deus, eu volto já com mais do Santos. Valeu, galera. Tchau, tchau.